Copa do Mundo chegou, já tem algumas semanas, tá todo mundo empolgado, todo mundo querendo ver. Eu gosto de futebol, eu tenho meu time de preferência, mas futebol pra mim é uma diversão. Eu gosto de praticar o esporte, eu gosto de ver o esporte. Não tenho idolatria nem com jogador, nem com time, nem com seleção. Eu gosto de ver o esporte, eu não brigo por causa de futebol. Mas o ponto não é esse. O ponto é que durante essa Copa do Mundo, pessoas que não têm muita vivência com o esporte estão começando a assistir e estão sendo bombardeadas por propagandas de casas de apostas. Quem já é acostumado com o esporte sabe que desde 2018 as casas de apostas têm estampado as propagandas e as camisas dos times de futebol. O patrocínio master da maioria dos times de futebol do Brasil são de casas de apostas. Isso é um risco, isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque quando você aposta, você confia na sorte. E quando você confia na sorte, a probabilidade de você perder é muito maior do que a probabilidade de você ganhar. Isso é estatística. Mas as pessoas não olham para a estatística. Elas olham para a propaganda e a propaganda ilude elas. É a sensação de que o poder está na mão delas e elas têm a grande chance da vida delas de ganhar dinheiro. E aí é que eu digo para você: não existe dinheiro fácil. Todo dinheiro que é fácil demais, ele é arriscado. Ou ele é ilegal. E correr riscos é muito perigoso. Não existe dinheiro fácil. O que existe é trabalho árduo, investimento de tempo ou investimento de longo prazo. Mas dinheiro a curto prazo fácil não tem como. É uma ilusão. Por que eu estou falando disso? Porque experiência própria. Eu tenho recebido, já não é de hoje, algumas propostas no meu Instagram para divulgar plataformas. Nunca aceitei. Eu vejo a mensagem e ignoro. Hoje recebi duas propostas no Instagram para divulgar plataformas. Uma no valor de R$ 1.500 e outra no valor de R$ 2.000. É uma grana que não é muito, mas é uma grana. Só para divulgar uma plataforma. Não divulgo, não jogo. Por quê? Por empatia. É permitido por lei, mas para mim não é moral. Não é moralmente permitido divulgar esse tipo de plataforma. Por quê? Porque eu tenho observado, eu tenho pesquisado, eu tenho visto que pessoas estão perdendo tudo por causa de casas de apostas, bets, jogos do tigrinho, plataformas. Como assim perdido tudo? Porque é um vício. É um vício tão grande como qualquer outro, como pornografia, um vício tão grande quanto o álcool, quanto drogas e etc. A pessoa fica presa, fica dependente daquilo. Com o agravante de que a pessoa fica endividada, ela perde sua vida financeira. Existem pessoas que estão se endividando para tentar recuperar dinheiro perdido e não vão conseguir recuperar o dinheiro perdido. E estão vendendo casa, vendendo carro, pegando dinheiro emprestado com agiotas. E chegam numa situação tão deprimente que elas adoecem, não se veem livres do problema e chegam ao extremo de tirarem a sua própria existência. E isso é trágico, isso é traumático. Então é uma reflexão que eu queria que as pessoas fizessem. Primeiro, para quem divulga plataformas, divulga esses jogos, pensem bem. Será que esse dinheiro que você está ganhando vale a pena? O sossego de uma família, a paz de uma família? Creio eu que não. Imagina, você divulga esse jogo e alguém que confia em você começa a apostar, começa a perder dinheiro, começa a roubar dos seus pais, dos seus parentes, começa a pegar dinheiro emprestado com a agiota e depois você descobre que essa pessoa tirou a sua própria vida porque não conseguiu lidar com a pressão do problema. Não se sentiria culpado? Ao deitar a sua cabeça no travesseiro, você dormiria tranquilamente? Então você que divulga esse tipo de situação, de casa de aposta, de bet, de tigrinho, de dragão, de coelhinho, são inúmeros números. Será que vale a pena? Creio eu que não. Você que está começando,
Só tem um conselho, pare, porque é uma ilusão. Não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Existe trabalho, empreendedorismo, CLT, correria, bolsa de valores, que tem um risco também, mas são formas mais seguras de você tentar ganhar dinheiro, porque dinheiro fácil não existe, ok? Então, se você está começando, para, não continua. E se você já está afundado nesses problemas de dívidas com casas de apostas e bets, procura ajuda. Não ajuda financeira, ajuda médica, psicológica. Existem grupos de ajuda, essas pessoas vão te ajudar. Porque se você não procurar ajuda, você vai se ver numa situação tão calamitosa, tão difícil, que você vai estar num beco sem saída. E quando você está num beco sem saída, você toma decisões extremas. Então procure ajuda. E lembre-se, se você está assistindo o jogo da Copa do Mundo, você vai ser bombardeado, infelizmente, é o sistema. Mas nem pense em apostar, em apontar a câmera do seu QR Code para a televisão, para baixar um aplicativo de casa de aposta. Se você está vendo algum influencer divulgando esses jogos do Tigrinho, essas Blazers, esses Aviators, esses jogos online, coloca na sua cabeça que quem ainda ganha dinheiro são eles. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar dinheiro. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Porque eles ganham muito dinheiro, principalmente os influencers grandes, né? Eles ganham dinheiro. A Virgínia, Felipe Neto, a Deloane, os jogadores de futebol da seleção, inclusive, os da seleção, que estão divulgando as bets, os canais de televisão, seja Cazé TV, Globo, SBT, todos estão ganhando dinheiro, mas você vai perder. E talvez não perca só dinheiro, talvez a perca não seja só material. A perca pode ser emocional, física, e pode chegar a um ponto que você não consiga suportar a pressão, porque a pressão é grande. A pressão é muito grande. Então, o conselho que eu queria dar é só esse. Você que divulga, pensa bem. Será que vale a pena ganhar 3 mil reais para divulgar isso e ter um colega seu em uma situação crítica? Será que é um dinheiro que vale a pena? Você que começou a jogar, para, pensa, reflita, começa a ver vídeos na internet que você vai ver que é um caminho sem volta. E você que está afundado, procura ajuda, por favor. Lembre-se, gente, dinheiro todo mundo precisa, tá? Todo mundo precisa de dinheiro, mas a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás. Casa de aposta, tigrinho, bet, não é diversão. Não é diversão. Não é hobby. É risco. E é risco iminente. Pessoas estão perdendo vidas, pessoas estão perdendo tudo por causa de o que elas chamam de diversão, mas não é uma diversão. Era só isso que eu tinha para falar, era um desabafo. Eu tô vendo pessoas ao meu redor sofrerem com os efeitos das casas de apostas, do tigrinho. Tô vendo gente que eu conheço divulgando. Não vou julgar, só peço que reflitam. E é isso. Desculpem o vídeo longo, mas eu precisava falar, eu precisava conversar a respeito do assunto, eu precisava desabafar. E talvez alguém veja esse vídeo e seja ajudado. Eu espero que alguém, ao ver o vídeo, reflita. Seja alguém que está divulgando, alguém que está entrando, alguém que já está afundado. Espero ajudar. Obrigado. Desculpa ser repetitivo. Desculpa ser repetitivo. Mas às vezes a gente precisa repetir as coisas para que ela entre na cabeça. Obrigado.